Olá, turminha, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem, tá? Hoje nós vamos ver um vídeo que vai falar sobre como usar a lista de verbos irregulares do inglês com eficiência. Então, como nós estamos aprendendo verbos irregulares, eu vou passar um vídeo de um professor que é muito esclarecedor para nós. Os créditos vai para o professor Eduardo Gafa, tá? Então deem uma olhada com bastante atenção nesse vídeo para que possamos progredir com os verbos irregulares, tá bom? Tenha uma ótima aula. What's up, kids? How are you doing? You okay? Hoje a gente vai aprender a usar a bendita lista dos verbos irregulares do inglês de forma eficiente. Então fica comigo nos próximos minutinhos que eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para tirar o maior proveito dessa lista. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Gafa e quero já pedir aí o seu apoio para que deixe um like nesse vídeo, ele vai ser legal para você, com toda certeza deu trabalho para mim também. Não esquecer também de inscrever-se no canal caso não seja inscrito, tem muito mais coisa que vai vir depois desse vídeo aqui, bem legais. E também deixe seu comentário ao final do vídeo, tá bom? É sempre muito bom falar com você, ok? Muita gente olha para uma lista como essa e fica assustada, apavorada e acha, ai meu Deus, isso aqui é a pior coisa do mundo. De fato, não é uma coisa muito legal, mas é super útil. Se não fosse útil, não estaria nos melhores livros de inglês, os melhores dicionários e os melhores professores também não a utilizariam. O problema aqui, às vezes, é você não saber exatamente as pecinhas de que ela é composta. Mas eu vou te ensinar agora e fazer um contraponto bem interessante também. Primeira coisa legal é a gente saber o que é verbo regular e o que é verbo irregular. Eu sei que eventualmente você já sabe, mas eu tenho uma curiosidade para mostrar para você aqui, bastante interessante. Toda e qualquer lista ela é composta de três partes: o infinitivo, o passado simples e o particípio. Depois eu vou me ater bastante a essas três partes, que é o crucial dessa aula. E claro que também o significado é fundamental, né? O significado, a pronúncia dos verbos e tudo mais. Porém, aqui a gente vai falar sobre a diferença agora, nesse momento, dos verbos que estão em vermelhos, que são os verbos regulares, para os verbos irregulares. Como é que eu vou saber o que é um e o que é outro? Bom, tem alguns critérios, mas a primeira coisa é perceber que os verbos regulares vão ter a regularidade de terminar em ed no seu passado. O verbo aqui, want, ilustra para a gente que é o verbo querer. Então eu tenho want, wanted e wanted na forma do particípio. Want no infinitivo, wanted no passado simples e wanted também no particípio. E essa é a regularidade, o ed no final dos verbos, certo? Tudo bem, você já sabia disso. Importante também detalhe de como pronunciar esse ed. Wanted. É sempre um toquezinho, nunca vai ser aberto wanted. Nunca, 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 tá? Até porque ele é um sufixo e os sufixos não são então acentuados, não são tônicos, tá legal? E o verbo break é um exemplo do verbo quebrar, que vai ter o passado simples dele em broke e o seu particípio em broken. Então, aqui a diferença clara entre os regulares e os irregulares. Deixa eu fazer uma pequena observação sobre os verbos regulares que vai te interessar bastante. Observa aqui esses verbinhos que eu vou mostrar para você, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho o verbo move, include, create, offer, consider, serve, decide, receive, study and protect. Todos esses verbos aqui, esses 10 verbos, eles têm uma coisa em comum. Todos eles se parecem com o português. Então, veja, se você está percebendo que eles se parecem com o português, a primeira regra é acreditar que eles são o que você está pensando. Há muitos verbos no inglês, muitas palavras no inglês, na verdade, que são cognatas, que vêm da mesma origem do português. Então acredite nisso. E aqui um segredo, que não é segredo nenhum, é que quando o verbo parecer com o português, certo? Eu não preciso nem traduzir esses verbos aqui para você, acredito que não, né? Você vai ter a certeza de que esses verbos são, exemplo do verbo decide, eles são verbos regulares. E aí fica muito mais fácil para você decidir na hora que tiver usar o passado deles e o particípio deles também, certo? Porém, muitos verbos regulares não se parecem com o português, que é o caso do work, arrive, look, call, need, help, start, play, live e like. O verbo trabalhar, chegar, olhar, chamar, ligar, né? O verbo precisar, ajudar, começar, jogar, viver e gostar. Esses verbos não se parecem com o português, são super comuns. Existem muitos verbos que não parecem com o português também, que são comuns e que são igualmente
regulares, que é o caso do verbo trabalhar, work, worked, worked, certo? Então, há uma quantidade grande de verbos que parecem e outra que também não parece, que são regulares. É importante conhecê-los. Porém, esses verbos regulares são hiper comuns. Fique tranquilo. Agora, aqui o nosso foco está justamente na lista de verbos irregulares. Por isso que agora começa a parte boa da nossa aula. Fica ligadinho comigo aqui. Bem, vamos começar então utilizando aqui como exemplo o verbo take, que é o verbo pegar, tomar, levar. O passado dele é took. E o particípio é taken. Mas o que eu quero mostrar para você aqui agora é como a gente usa cada uma dessas três partes do infinitivo, do passado simples e do particípio. Observa que eu estou falando aqui do infinitivo, certo? Então eu vou tirar daqui o meu verbinho, que pode aparecer com to ou sem to. To take or take é a mesma coisa, certo? Ele pode estar com to ou sem to, ok? Porém tem uns detalhes aqui. Quando eu vou conjugar esse verbo no presente, conjugar o verbo, ter um sujeito para conjugá-lo, então um detalhe aparece aqui. Ó. Eu vou tirar daqui do infinitivo o verbo take para botar nessa minha primeira frase para dizer I take a medicine every day, ou seja, eu tomo um medicamento todo dia. Veja que aqui o verbo take é igualzinho ao verbo take sendo conjugado. Tá legal? Então não muda nada. Porém, na frase de baixo, quando eu falo he takes an umbrella to go to work, ele leva um guarda-chuva para ir ao trabalho. Aqui, como eu estou conjugando no presente simples, e eu tirei daqui do infinitivo a minha forma do verbo, eu tenho que botar um Szinho no final do verbo quando o sujeito for he, she ou it, certo? Ou seja, a terceira pessoa do singular. No presente, você sabe que esse verbo carrega esse Szinho. Então, he takes é a forma que tem que ser. Aqui, o infinitivo se modificou um pouquinho na forma conjugada do verbo. E aqui embaixo também tem um detalhe interessante. O will é a desinência do futuro, mas você sabe também, ou já deve ter ouvido falar, que o will é um verbo modal, assim como can, assim como must, assim como should, certo? Ou seja, qualquer verbo que venha depois de um verbo modal, ele sempre vai estar no infinitivo, ok? Porém, ele não vai ter aquela partícula to. Então eu nunca vou dizer I will to take, I can to take, não. E para deixar muito claro, o infinitivo dos verbos é quando os verbos na língua portuguesa terminam em ar, e ir. Então veja que o nome do verbo é uma coisa e a conjugação do verbo é outra, certo? Como é que é o nome do verbo levar em inglês? Take or to take, certo? Então o infinitivo é, como no português, ar, e ir. O nome do verbo. Quando a gente bota ele numa frase, ele passa a estar sendo conjugado e aí ele pode modificar um pouquinho, que é o que vai acontecer agora. Observa que o verbo mais importante da língua inglesa, que é o verbo to be, que muita gente chama de to be, certo? Aqui eu coloquei ele sem o to, mas pode ser to be. O verbo to be é o verbo ser e estar, você sabe disso. O passado dele é a forma was ou were, was e were, e o particípio é a forma been. Mas onde é que está a confusão? A confusão vem aqui, ó, tá? Muita gente se atrapalha aqui. Quando eu estou, de novo, vou tirar o verbo to be do infinitivo, vou precisar usar o verbo to be, que é o verbo ser e estar, nas minhas frases. Veja que quando eu trago o verbo to be para a frase, ele não vai ser conjugado com I be, you be, he be's, não. Ele vai ter suas formas próprias. E aqui no presente eu estou mostrando então que eu sou um professor, I am a teacher. Quando eu vou dizer que ela está chamando a polícia, she's calling the police. E quando eu vou dizer que eles estão seguros agora, they are safe now. Então o verbo to be é o mais difícil por isso. Primeiro, que o infinitivo não é conjugado da mesma forma, então ele se modifica. E também porque ele tem três formas, como você está vendo aqui, ó. Am, is e are. Três formas no presente. E isso causa muita confusão em muita gente, certo? Então, todos os outros verbos você tira do infinitivo e vai conjugá-los aqui, vai ficar quase igual, você vai precisar só botar um Szinho, à exceção do verbo to be, que tem essas três formas que a gente tem que memorizar as três formas, mas que todo mundo já conhece. Ficou claro então a diferença entre o nome do verbo e o verbo estar sendo conjugado, tá certo? Bem, diante disso a gente vai passar então agora a falar sobre a forma do passado simples, que é igualmente, e é bem simples, bem mais simples que o português. Quando a gente tem então o verbo make, que é o verbo fazer no sentido de produzir, o passado dele é made e o particípio também é made. Coincidiu aqui das duas formas serem iguais. O que torna os verbos irregulares mais difíceis é o fato mesmo de que eles são diferentes no passado e diferentes no particípio, em geral, do seu infinitivo. E isso causa confusão e a gente tem que parar um pouco para memorizar. Mas não tem jeito. Mas observa o que eu quero mostrar aqui, que é o seguinte.
Quando então eu vou conjugar um verbo no passado simples, que é um tempo que a gente usa para falar de uma coisa ou que está contextualizada no passado ou que a gente tenha que mencionar quando ela aconteceu, a forma dele, e aqui é tranquilo demais, vai ser, a forma do passado simples vai ser a mesma forma que vai estar conjugada nas frases. Não tem S, não tem nada. Então conjugar o verbo no passado é uma coisa muito sem graça. Eu falo I made, you made, he made, she made, sempre igual, não tem como confundir. Por isso é que conhecer a lista de verbos, ou conhecer os verbos regulares ou irregulares no passado é fundamental. Para que a gente então não fique pensando em conjugar de acordo com pessoas, mas sim simplesmente colocar a forma dele ali. Aqui eu digo que eu fiz um bolo delicioso para minha filha. I made a delicious cake for my daughter. Veja que o sujeito aqui sou eu. Depois o sujeito ele vai ser o post office, que valeria por o pronome it, em que eu estou dizendo que o post office made a great confusion, ou seja, o correio fez uma grande confusão, trocou as cartas, lá sei lá o quê. E aqui embaixo eu falo que eles fizeram a cama deles nessa manhã. They made their bed this morning. Então observa que não tem frescura. Você pega o made, tira daqui e coloca ele na frase na hora de conjugar e está tudo certo. Por isso é importante conhecê-lo. Então, infinitivo, are, ir. Passado é quando o verbo está sendo usado no passado. Eu fiz, você fizeste, aquela coisa toda. Tá bom? Agora a gente vai para o melhor de todos, que é o particípio. Bem, para falar do particípio, eu quero que você então observe o verbo drink, que é um verbo bem interessante, é o verbo beber, cujo passado é drink e o particípio é drunk. Bom, o que acontece? O particípio é o momento em que os verbos terminam em ado ou ido, na correspondência com o português. Se no infinitivo era ar, era ir a terminação, no passado simples, né, a terminação vai modificar de acordo com o sujeito na hora de conjugar, mas a forma não muda nunca. No particípio eu tenho sempre as terminações ado e ido no português, e claro que na hora que for usar para o inglês, né, a forma vai ser sempre essa também. Observa nos exemplos como a gente usa o particípio, e por isso que ele é mais importante. Olha aqui, ó. O passado particípio ele é usado de três maneiras: nos tempos perfeitos, como adjetivos e também como voz passiva. Olha comigo no exemplo. A primeira frase eu falo que eu tenho bebido muito nesses dias. I have drunk so much these days. Esse aqui é um tempo perfeito, cujo verbo auxiliar é o verbo have e o verbo principal sai da coluninha do particípio. Então aqui a tradução, eu tenho bebido muito nesses dias. Aqui ele está usado como verbo. Porém, na frase de baixo, quando eu falo que o Paul está drunk, Paul está bêbado, observa que o mesmo drunk aqui está sendo usado agora como um adjetivo, certo? Então, Paul está bêbado. Percebeu? Existem verbos no português chamados verbos abrangentes, que podem ser usados como bêbado ou bebido, que é o caso do verbo beber do português. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, aqui em cima eu usei como verbo, aqui embaixo eu usei como adjetivo, e aqui embaixo a água foi bebida pelo gato. Essa é uma voz passiva, quando o fato interessa mais de quem fez, certo? O objeto interessa mais de quem o realizou. E aqui observa que a água foi bebida pelo gato, o verbo drunk está usado como um verbo, né, que saiu do particípio, mas existe uma coisa aqui, ó. Os particípios sempre vão ser usados ou com o verbo ter, ou com o verbo ser, estar, algum verbo de ligação no português. Em inglês, sempre com o verbo have ou com o verbo to be, que é o caso aqui. Está aqui o verbo have antes do drunk, nos tempos perfeitos, aqui é um presente perfeito. Está aqui o verbo to be antes do particípio, usando ele, empregando ele como adjetivo. E está aqui o verbo também drunk, depois do verbo auxiliar was, que é o verbo to be, que tem que estar junto na construção de uma frase de voz passiva. Ok? Então, quando a gente chega nessa lista aqui, a gente tem que saber entender o que ela está nos mostrando, para que a gente possa, então, tirar os elementos daqui, botar na nossa cabecinha e usar pela língua, usar no papel, sabendo exatamente quando, então, eu tenho que empregar cada um deles. Infinitivo, passado simples, particípio e, claro, também o significado. Sacou? Valeu! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like se você curtiu e eu vejo você no próximo vídeo, ok? Thank you very much for watching this one. See you next time. God bless you and bye-bye. Now! Então, turma, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco e aguardamos vocês na próxima aula, tá bom? Se precisar, pode retornar e rever. Obrigada, bye bye.